Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Estatuto da Advocacia e da OAB. Lei 8.906 de 1994. Capítulo 4. Da subseção. Artigo 60. A subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e seus limites de competência e autonomia. Parágrafo 1º. A área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios, ou parte de município, inclusive da capital do estado, contando com um mínimo de 15 advogados, nela profissionalmente domiciliados. Parágrafo 2º. A subseção é administrada por uma diretoria, com atribuições e composição equivalentes às áreas de direito do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. Havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada também por um conselho em número de membros fixado pelo Conselho Seccional. Parágrafo 4º. Os quantitativos referidos no parágrafo 1º e 3º deste artigo podem ser ampliados, na forma do regimento interno do Conselho Seccional. Parágrafo 5º. Cabe ao Conselho Seccional fixar, em seu orçamento, dotações específicas destinadas à manutenção das subseções. Parágrafo 6º. O Conselho Seccional, mediante o voto de 2/3 de seus membros, pode intervir nas subseções, onde constatar grave violação desta lei ou do regimento interno daquele. Artigo 61. Compete à subseção, no âmbito de seu território, inciso 1º, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB, inciso 2º, velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia e fazer valer as prerrogativas do advogado. Inciso 3º, representar a OAB perante os poderes constituídos. Inciso 4º, desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Geral ou por delegação de competência do Conselho Seccional. Parágrafo único. Ao Conselho da Subseção, quando houver, compete exercer as funções e atribuições do Conselho Seccional, na forma do regimento interno deste, e ainda, alínea A, editar seu regimento interno, a ser referendado pelo Conselho Seccional. Alínea B, editar resoluções no âmbito de sua competência. Alínea C, instaurar e instruir processos disciplinares para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Alínea D, receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio para a decisão do Conselho Seccional. Capítulo 5. Da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 62. A Caixa de Assistência dos Advogados, com personalidade jurídica própria, destina-se a prestar assistências aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. Parágrafo 1º. A Caixa é criada e adquire personalidade jurídica com a aprovação e registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB, na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 2º. A Caixa pode, em benefício dos advogados, promover a seguridade complementar. Parágrafo 3º. Compete ao Conselho Seccional fixar contribuição obrigatória devida por seus inscritos, destinada à manutenção do disposto no parágrafo anterior, incidente sobre atos decorrentes do efetivo exercício da advocacia. Parágrafo 4º. A diretoria da Caixa é composta de 5 membros, com atribuições definidas no seu regimento interno. Parágrafo 5º.
cabe à Caixa a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. Parágrafo 6º. Em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patrimônio se incorpora ao Conselho Seccional respectivo. Parágrafo 7º. O Conselho Seccional, mediante voto de 2/3 de seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de descumprimento de suas finalidades, designando diretoria provisória, enquanto durar a intervenção. Capítulo 6. Das eleições e dos mandatos. Artigo 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. Parágrafo 1º. A eleição, na forma e segundo os critérios e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral, é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Parágrafo 2º. O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos, nas eleições para os cargos de conselheiro seccional e das subseções, quando houver, e há mais de 5 anos nas eleições para os demais cargos. Artigo 64. Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 1º. A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos ao Conselho e a sua diretoria, e, ainda, a delegação do Conselho Federal e a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados para a eleição conjunta. Parágrafo 2º. A chapa para a subseção deve ser composta com os candidatos à diretoria e de seu conselho quando houver. Artigo 65. O mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal. Parágrafo único. Os conselheiros federais eleitos iniciam seus mandatos em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Artigo 66. Extingue-se o mandato automaticamente antes do seu término, quando, inciso 1º, ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento do profissional. Inciso 2º, o titular sofrer condenação disciplinar. Inciso 3º, o titular faltar sem motivo justificado a 3 sessões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato. Parágrafo único. Extinto qualquer mandato, nas hipóteses deste artigo, cabe ao Conselho Seccional escolher o substituto, caso não haja suplente. Artigo 67. A eleição da diretoria do Conselho Federal, que tomará posse no 1º de fevereiro, obedecerá às seguintes regras. Inciso 1º. Será admitido registro, junto ao Conselho Federal, de candidatura à presidência, desde 6 meses até 1 mês antes da eleição. Inciso 2º. O requerimento de registro deverá vir acompanhado do apoiamento de, no mínimo, 6 conselhos seccionais. Inciso 3º. Até 1 mês antes das eleições, deverá ser requerido o registro da chapa completa, sob pena de cancelamento da candidatura respectiva. Inciso 4º. No dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, o Conselho Federal elegerá, em reunião presidida pelo conselheiro mais antigo, por voto secreto e para o mandato de 3 anos,
sua diretoria, que tomará posse no dia seguinte. Inciso 5º. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos conselheiros federais, presente a metade mais um de seus membros. Parágrafo único. Com exceção do candidato a presidente, os demais integrantes da chapa deverão ser conselheiros federais eleitos. Título 3. Do processo na OAB. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 68. Salvo disposição em contrário, aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal comum e, aos demais processos, as regras gerais do procedimento administrativo comum e da legislação processual civil, nessa ordem. Artigo 69. Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da OAB são de 15 dias, inclusive para interposição de recursos. Parágrafo 1º. Nos casos de comunicação por ofício, reservado ou de notificação pessoal, considera-se dia do começo do prazo o primeiro dia útil imediato ao da juntada aos autos do respectivo aviso de recebimento. Parágrafo 2º. No caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio do Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no primeiro dia útil seguinte à publicação, assim considerada o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário. Capítulo 2. Do processo disciplinar. Artigo 70. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Parágrafo 1º. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente julgar os processos disciplinares instruídos pelas subseções ou por relatores do próprio Conselho. Parágrafo 2º. A decisão condenatória irrecorrível deve ser imediatamente comunicada ao Conselho Seccional, onde o representado tenha inscrição principal, para constar dos respectivos assentamentos. Parágrafo 3º. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tenha inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente, em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial, para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender à notificação. Neste caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Artigo 71. A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Artigo 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Parágrafo 1º. O Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da representação e os procedimentos disciplinares. Parágrafo 2º. O processo disciplinar tramita em sigilo, até o seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Artigo 73. Recebida a representação, o presidente deve designar relator, a quem compete a instrução do processo e o oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa prévia após ser notificado, razões finais após a instrução
e defesa oral perante o Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião do julgamento. Parágrafo 2º. Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, este deve ser decidido pelo presidente do Conselho Seccional, para determinar seu arquivamento. Parágrafo 3º. O prazo para a defesa prévia pode ser prorrogado por motivo relevante, a juízo do relator. Parágrafo 4º. Se o representado não for encontrado ou for revel, o presidente do conselho ou da subseção deve designar-lhe defensor dativo. Parágrafo 5º. É também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. Artigo 74. O Conselho Seccional pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando a que o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identificação. Capítulo 3 dos recursos. Artigo 75. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariem esta lei. Decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional e, ainda, o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. Parágrafo único. Além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional é legitimado a interpor o recurso referido neste artigo. Artigo 76. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições, artigo 63 e seguintes, de suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Parágrafo único. O Regulamento Geral disciplina o cabimento de recursos específicos, no âmbito de cada órgão julgador. Título 4. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, por deliberação de 2/3, pelo menos, das delegações, editar o regulamento geral deste estatuto, no prazo de 6 meses, contados da publicação desta lei. Artigo 79. Aos servidores da OAB aplica-se o regime trabalhista. Parágrafo 1º. Aos servidores da OAB sujeitos ao regime da Lei 8.112 de 1990 é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo de 90 dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria, correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Parágrafo 2º. Os servidores que não optarem pelo regime trabalhista serão posicionados no quadro em extinção, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior. Artigo 80. Os conselhos federal e seccionais devem promover trienalmente as respectivas conferências, em data não coincidente com o ano eleitoral, e, periodicamente, reunião do Colégio de Presidentes a eles vinculados, com finalidade consultiva. Artigo 81. Não se aplicam aos que tenham assumido originariamente o cargo de presidente do Conselho Federal ou dos conselhos seccionais até a data da publicação desta lei, as normas contidas no título 2, acerca da composição desses conselhos, ficando assegurado o pleno direito de voz e voto em suas sessões. Artigo 82. Aplica-se às alterações previstas nesta lei
quanto a mandatos, eleições, composição e atribuições dos órgãos da OAB, a partir do término do mandato dos atuais membros, devendo os conselhos federal e seccionais disciplinarem os respectivos procedimentos de adaptação. Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos da OAB eleitos na primeira eleição sobre a vigência desta lei e na forma do capítulo 6º do título 2 terão início no dia seguinte ao término dos atuais mandatos, encerrando-se em 31 de dezembro do terceiro ano do mandato e em 31 de janeiro do terceiro ano do mandato, neste caso com relação ao Conselho Federal. Artigo 83. Não se aplica o disposto no artigo 28, inciso 2 desta lei, aos membros do Ministério Público que, na data de promulgação da Constituição, se incluam na previsão do artigo 29, parágrafo 3º, do seu ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 84. O estagiário, inscrito no respectivo quadro, fica dispensado do exame de ordem desde que comprove, em até 2 anos da promulgação desta lei, o exercício e resultado do estágio profissional ou a conclusão, com aproveitamento, do estágio de prática forense e organização judiciária, realizado junto à respectiva faculdade, na forma da legislação em vigor. Artigo 85. O Instituto dos Advogados Brasileiros, a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil e as instituições a eles filiadas têm qualidade para promover perante a OAB o que julgarem do interesse dos advogados em geral ou de qualquer de seus membros. Artigo 86. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 87. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 4.215 de 1963, a Lei 5.390 de 1968, o Decreto-Lei número 505 de 1969, a Lei número 5.681 de 1971, a Lei 5.842 de 1972, a Lei 5.960 de 1973, a Lei 6.743 de 1979, a Lei 6.884 de 1980, a Lei 6.994 de 1982, mantidos os efeitos da Lei 7.346 de 1985. Chegamos ao final de mais um áudio. Este conteúdo foi produzido em abril de 2026. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.